Galera, vou explicar aqui rapidamente o que são números múltiplos, divisores e aí conceituar números primos. Olhando para cá, a gente percebe que alguma familiaridade com essas operações. 2 vezes 0 igual a 0. 2 vezes 1 igual a 2. 2 vezes 2 igual a 4. 2 vezes 3 igual a 6. Isso chama-se operação de multiplicação. E observe o resultado: 0, 2, 4, 6, 8. E o número que foi multiplicado, ó, sempre o número 2 aqui. E o que tem a ver isso? 0, 2, 4, 6 e 8 são os múltiplos do número 2. E assim por diante, ó, 0, 2, 4, 6, 8, e aí continua e não tem fim, tá bom? Os números múltiplos não param no 10, não tem fim. O 3 vezes 0, 0 e assim por diante, ó, múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12 e assim por diante. 0, 3, 6, 9, 12 são os múltiplos do número 3. Então, a gente falava que isso daí faz a tabuada do 3. Então, por que a palavra tabuada? Porque antigamente os cálculos eram realizados em tábuas. Por isso que chamávamos de tabuada. Por isso que popularizou-se o nome tabuada. Mas o correto é chamarmos de múltiplos, tá bom? No 7º ano a gente chama isso de múltiplos. A partir do 6º ano a gente já utiliza múltiplos. Então, raras vezes o professor vai ficar falando assim, ó, qual é a tabuada do número 3, número 2, e só vai utilizar isso para uma lembrança. A pergunta agora é: quais são os múltiplos do número 3, quais são os múltiplos do número 2 e assim por diante. Então, acredito que múltiplos já ficou claro. E os divisores? O que são divisores? São aqueles números que dividem o número. Ó, 6 dividido por 1 dá 6, sobra 0. 6 dividido por 2, 3, sobra 0. 6 dividido por 3, 2, não tem resto. 6 dividido por 6, 1, não tem resto. Ou seja, 1, 2, 3 e 6 são divisores do número 6. Em outras palavras, olhando para os múltiplos, o 6 é múltiplo de 1, o 6 é múltiplo de 2, o 6 é múltiplo de 3 e o 6 é múltiplo de 6 também. Então todos os números são múltiplos de 1 e dele mesmo. Sim, todos os números são múltiplos de 1 e dele mesmo. E quando os números só são múltiplos de 1 e dele mesmo, são chamados de números primos. Por exemplo, o 5. O 5 é múltiplo de 1 e múltiplo de 5 apenas, ou seja, ele é chamado de número primo. O 6 é um número primo? Não. Por que não é número primo? Porque além do 1 e do 6, também tem como divisores o 2 e o 3. E se a gente utilizasse como exemplo, a gente utilizasse o número 4 para saber se ele é primo ou não. Então, vou colocar os divisores do número 4 para saber se o 4 é primo ou não. 1 divide o número 4, o 2 divide o número 4 e o número 4 também. Então, divisores do número 4 são o número 1, o número 2 e o número 4. Portanto, o 4 não é primo, tá bom? Então, 4 não é um número primo.
Mas se a gente utilizasse o 2, o divisor do número 2, os divisores do número 2, os divisores é o número 1 e o número 2. Portanto, o número 2 é primo. Espero ter explicado e qualquer coisa deixe nos comentários. Agradeço.